Ok? Então, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que é vinculado à Casa Espírita Cristã, no bairro do Ibis, em Vila Velha, no Espírito Santo, componente do movimento NEP Brasil. E hoje, dando sequência ao nosso estudo da primeira epístola de Pedro, nós vamos tentar orbitar o versículo 2, onde se lê, onde Silvano escreveu a pedido de Pedro: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada, segundo a tradução do Almeida Revista e Corrigida de 1969. A gente começa, então, nossas reflexões com a palavra eleitos. Por quê? A palavra eleitos gerou uma certa, não vou dizer dissonância, porque não é a palavra adequada, mas ela gera um certo desconforto na crítica textual, na crítica literária do Evangelho. Por quê? Por exemplo, aqui no Almeida, ela está no início do versículo 2, ok? Como a gente pode observar. Versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Óbvio que a gente, fazendo uma análise não tão profunda, a gente percebe que esses eleitos são justamente os estrangeiros dispersos da Ásia Menor. E a gente sabe, estudando, a gente fez aqueles estudos preparatórios, a gente sabe que a epístola foi escrita exatamente não só para os estrangeiros, não só para os gentios, mas também para os judeus da diáspora, e a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, mas todos aqueles que, conhecendo ou não a lei mosaica, praticantes ou simpatizantes de monoteísmo, ou simpatizantes do cristianismo nascente, pudessem se englobar nesses estrangeiros dispersos pela Ásia Menor. Mas a crítica textual diz que é principalmente aos judeus da segunda diáspora, no ano 70 da Era Comum, 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano destruiu Jerusalém, destruiu o templo pela segunda vez. Okay? A gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado lá para frente. Se você for lá na tradução da Bíblia de Jerusalém, você já vai ler o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Eleitos. Então, continua a mesma ideia. Esses eleitos são os estrangeiros da dispersão. Versículo 2, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. E aí, a gente, como é abusado, fomos lá no Códex Sinaíticos, lá na Bíblia do Sinai, que é um dos textos, um dos códex, um dos conjuntos de textos mais antigos que nós temos disponíveis, inclusive, na internet. A gente já passou para vocês o link. Se alguém tiver interesse, é só chamar no privado que a gente passa de novo. Lá no Códex Sinaíticos, tradução Google autorizada pela equipe que disponibiliza o Códex Sinaíticos, que é de uma universidade inglesa. Lá se traduz da seguinte forma: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão. Isso faz total diferença. E quando você traduz, e eu já vou mostrar já, você consegue englobar todas as pessoas a quem Pedro dirige realmente essa epístola, para não ficar, como por muito tempo se acreditou e se difundiu, que Pedro se dirigia única e exclusivamente aos gentios, aos estrangeiros, os não-judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Versículo 2, no Códex Sinático, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça a você e paz seja-lhe, ou seja, multiplicada. Então, vamos pegar pelo Códex Sinático. A gente vai ter que analisar, vamos tentar orbitar, se der tempo, durante 4 aspectos, né? Os eleitos peregrinos da dispersão, né? E mais 4 aspectos: presciência de Deus Pai, santificação do Espírito e obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Perdão, são 4 aspectos no total. Primeiro, eleitos peregrinos da dispersão, presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1, 2, 3, 4. Não é isso?
eleitos peregrinos da dispersão, presciência de Deus Pai, santificação do Espírito e obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vamos tentar criar uma linha de raciocínio entre os 4 pontos de importância do versículo. Lógico, claro e evidente, todos fiquem muito à vontade para discordarem, para acrescentarem ou para levantarem outros aspectos que, por acaso, a gente deixou passar batido na nossa pesquisa. O que a gente está fazendo aqui é uma proposição, ok? Então, seguindo. Eleitos peregrinos da dispersão. Se você for lá no grego, segundo o Lexo grego, né, o Strong, disponibilizado pelo Bible Hub, que é a nossa fonte de pesquisa, se você ver lá, você vai ler em grego, ekletos parapidaimos diáspora, os eleitos da diáspora, peregrinos da diáspora. Ekletos, os eleitos, ou os selecionados por preferência, e é importante que você entenda isso. As pessoas que estavam sendo expulsas de Jerusalém, ali por volta da década de 70, já um pouco antes, década de 70, depois do ano na Era Comum, né? Você vai ter a destruição do Segundo Templo, a destruição total por Tito Vespasiano, mas um pouco antes, alguns anos antes, os estudiosos falam de 5 a 10 anos antes, e o judeu era muito bom até a Segunda Guerra, né? Ele era muito bom de prever isso, então ele já começava a sair antes. Então, os eleitos, os selecionados por preferência, parepidaimos, literalmente alguém de passagem, porém relacionando-se com os nativos, ou seja, um peregrino. Então, para aquelas pessoas que foram selecionadas por preferência de Deus, que estão de passagem, porque vão voltar à Terra Prometida, nem que a figura da Terra Prometida passe a ser a vida futura, mas são selecionados, escolhidos por Deus, né? E dá o movimento da diáspora. Diáspora é, no sentido figurado do Novo Testamento, são os judeus literalmente espalhados por todo o Império Romano. Eu vou pedir para vocês para a gente se deter um pouquinho nesse sentido de diáspora, porque ele é o início do nosso raciocínio. Então, vamos lá. Se você for lá na ferramenta de pesquisa do NapSearch, você vai achar o pequeno ABC do pensamento judaico. Livro fantástico, fonte de pesquisa fantástica, que ajuda a gente a entender bastante exatamente do pensamento judaico, da cultura e da religião. Diáspora, em grego, é a tradução, não é nenhuma transliteração. Existe uma palavra hebraica chamada tefutzá, que quer dizer dispersão, dispersado. Então, diáspora é uma tradução direta para o grego. Só que essa palavra grega, diáspora, a partir da Septuaginta, ou seja, a partir da tradução grega da Bíblia hebraica, ela também engloba 2 outras palavras, além de tefutzá. A za'avá, que quer dizer opressão e terror a quem está foragido, ou seja, quando a diáspora traduz a palavra za'avá na Bíblia hebraica, ela está indicando todo o terror e a opressão que o povo judeu sofria nas diásporas, desde o exílio babilônico, desde o exílio, do cativeiro no Egito, para ser mais exato. Mas todas as vezes que o judeu foi convidado a se retirar da sua zona de conforto, do seu lugar comum, para, então, passar por provações coletivas e específicas na mão de estrangeiros. E a gente já vai começar a entender por que isso se deu. E ela também traduz a palavra galu, que até o ano 70, até a segunda destruição do templo, significava refúgio e, ao mesmo tempo, proteção dada ao refugiado. Então, é uma palavra leve, uma palavra positiva. Depois do ano 70, galu, nos escritos hebraicos originários, passou a ser traduzido para o grego diáspora também, ou seja, indicando algo ruim, algo de opressão e de terror de quem não está na sua terra natal, de quem está exilado, de quem está espalhado, disperso por todo um império que não é o seu, por toda uma casa que não é a sua. Sobre galu, é interessante a gente ver que aí começa a linkar o nosso raciocínio. A palavra galu, né, essa dispersão traduzida pela palavra galu, do hebraico, ela prevê 3 tipos de transformações que a cultura hebraica sofreu com o processo exílio, principalmente o exílio da Babilônia.
o exílio provocado por Nabucodonosor na primeira destruição do templo, né? E onde os judeus foram forçados de agricultores e pastores passarem a ser comerciantes, porque eles não tinham terra, então eles tinham que adquirir produtos para realizar escambo ou para realizar comércio. Prestem bem atenção nesses três aspectos que o exílio judaico promoveu para todo um povo. De agricultores, eles foram obrigados a desenvolver a habilidade de comércio. E a gente sabe que isso é até estereotipado hoje em dia, né? O judeu, como comerciante voraz, assim como os seus co-irmãos semíticos, né? Os árabes, os turcos, os libaneses, né? Mas porque eles, no exílio, quando eles foram forçados a abandonar sua terra, eles tiveram que começar a permutar produtos na Babel, na cidade que era a cidade comercial mais importante do Império Babilônico. E ali, no exílio, eles elencaram uma figura de liderança, né, chamado exilarca. Essa pessoa era como se fosse um representante do que mais tarde, na moderna judaica, na moderna Judéia, na volta sob o Império Romano, se representava no Sinédrio. O exilarca era um representante, um grupo pequeno de representantes de liderança que tinha a obrigação ou tinha a função de manter coesa a tradição, os ensinamentos e os costumes judaicos, mesmo sob a opressão do exílio. E aí, como o exílio nem sempre ele é totalmente opressivo, o judeu é um povo que, historicamente, e aí eu vou pedir licença porque essa interpretação é minha, a partir de algumas leituras que eu fiz de Flávio Josefo, a partir, mesmo não sendo mais, hoje em dia, uma fonte tão benquista pela crítica textual, mas Flávio Josefo fala mais ou menos assim: o judeu ele é tão chato, mas tão chato, mas tão chato, que até o verdugo dele, até o opressor dele se cansa de oprimir e vai abrindo a guarda, vai abrindo concessões, vai deixando ele se instalar e se infiltrar, como aconteceu no Egito. Tudo bem que os judeus foram para o Egito no período de fome, onde o José, que era judeu, era muito bem quisto naquela época de Faraó. Né? Mas depois disso, eles foram, mesmo sendo escravos, se infiltrando na cultura egípcia e mantendo ali, mais ou menos da maneira que dava, de maneira não íntegra, mas da maneira que dava, a sua cultura. Então, no exílio babilônico, principalmente, como eles se tornaram comerciantes muito destros, muito exímios comerciantes, né? Comerciantes de reconhecimento até mesmo no exílio, eles começaram a fundar sociedades, pequenas sociedades de grupos de judeus chamados Querriló. A Querriló, o Querriló, são sociedades judaicas primitivas da época do exílio que tentavam manter o máximo a vida que se levava na Palestina, na Israel e na Judéia, né, da época pré-exílio. E o mais legal, né, esse exílio, principalmente o exílio babilônico, fez com que os judeus parassem de fazer os holocaustos e trocassem o hábito do holocausto, do sacrifício de formas vivas para Deus, pelo hábito das preces. Olha que barato. João, por que você está falando tanto de judeu nesse início do estudo? Pois é aí que eu quero chegar. Preste bem atenção. Desde que Abraão abraçou a ideia do monoteísmo, o povo judeu, o povo hebreu antes, judeu, depois israelita, hebreu, israelita e judeu, eles foram passando por provações muito específicas para trazer essa evolução. E não sou eu que falo isso. Emmanuel fala que a ideia do monoteísmo é uma evolução para a humanidade terrestre. Eles passaram por provações específicas para que eles, a partir da essência de povo que eles tinham, tivessem condições, mesmo sob provação, de manterem a pedra fundamental do monoteísmo. E é por isso que Emmanuel fala lá no Consolador, na questão 263, que o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra. Todas as comunidades da terra. Merecer o respeito e o amor. Não é só admiração, não é só respeitar, não é só reconhecimento. A gente tem que respeitar e amar o povo de Israel. Por quê?
somente o povo israelense, somente o judeu, somente o hebreu, somente a história, esse povo, essa narrativa histórica que é a cultura judaica, foi bastante grande e unida para guardar a ideia verdadeira de Deus. Vejam que não sou eu que falo que o monoteísmo é uma evolução. O monoteísmo é a ideia verdadeira de Deus. E eles souberam guardar, foram grandes e unidos o suficiente para poder guardar essa ideia verdadeira através dos martírios, da escravidão e do deserto. Como na foto. A foto que está aí é o exílio, o primeiro exílio babilônico. Eles foram suficientemente unidos, coesos, fortes, disciplinados, para que não se pervertesse muito a ideia do monoteísmo e mais, influenciando toda uma comunidade opressora a pensar na ideia de um Deus já. Emmanuel também fala lá na questão 262 que Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, o exemplo de Israel, a história de Israel, é a nossa história, é o nosso exemplo. Nós somos Israel. Até porque muitos de nós, muito provavelmente, reencarnamos lá mais de uma vez. Mas Israel é um símbolo da humanidade terrestre. Dali se espera, já que eles foram suficientemente fortes, unidos e disciplinados para guardar a ideia verdadeira de Deus, nada mais justo que nós nos espelhemos nessa cultura. E aí, também, por isso, Emmanuel fala na questão 267. O Velho Testamento, que é essa herança, é esse códex, é o código, é a codificação do tempo revelatório divino que ficou sobre a responsabilidade do povo judeu, que nós chamamos de Velho Testamento, assim como Kardec trouxe a codificação da doutrina dos espíritos, e a doutrina dos espíritos é o terceiro tempo dessa revelação, assim como Jesus trouxe o evangelho é a codificação do pensamento de Deus na segunda revelação. O Velho Testamento é a codificação do primeiro tempo revelatório divino. E apesar das suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao nosso raciocínio ocidental contemporâneo, porque versa de costumes, fala de costumes que não são acessíveis mais para a nossa cultura, o Velho Testamento, segundo Emmanuel fala, deve ser considerado como a pedra angular, a fonte máter da revelação. Toda a revelação começa no Velho Testamento. João, você está insistindo tanto no povo judeu no Velho Testamento? Tem alguma coisa que você queira falar para a gente? Tem. Nós recebemos uma crítica há algumas semanas atrás, não direcionada diretamente a mim, mas aos nepianos, e aí eu vou confessar para vocês que eu fiquei condoído, e aí eu já peço desde agora a indulgência e a benevolência de vocês. Vieram criticar que nós, nepianos, gostamos de falar muito dos judeus e às vezes esquecemos de Jesus e do Espiritismo. Pois é, não é que a gente fala muito dos judeus. E aí eu queria uma parte. A gente considere, talvez valorize, respeite e ame o exemplo do povo judeu, conforme Emmanuel nos orienta. Porque a gente considera o Velho Testamento como o fundamento, como a base. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Tudo começa no alicerce. E o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Assim como o Evangelho é o edifício redentor de nós todos, espíritos reencarnados no planeta Terra, construído sobre as bases desse alicerce. Então, conhecer a cultura judaica, conhecer os costumes, conhecer a história desse povo, é ter cabedal de exemplos para entender melhor o pensamento de Deus desde a sua íntegra, desde o seu primitivismo, desde o seu nascimento no nosso consciente, da lei de Deus que está na nossa consciência. Então, é necessário que se entenda. Por isso que eu reservei esses primeiros minutos para falar dessa cultura judaica, desse entendimento do que é a diáspora, do que foi a diáspora e por que se referir aos judeus da diáspora era tão importante para alguém que queria dar o exemplo de Jesus, como Pedro queria. E aí, lembrando a questão 740 do Livro dos Espíritos, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência. Não foi isso que aconteceu com o povo judeu?
ou diáspora não foi um flagelo? Eles não exercitaram a inteligência, não passaram de agricultores para comerciantes, não criaram sociedades internalizadas dentro da sociedade opressora para manter os seus costumes, para manter a ideia verdadeira de Deus, e eles não evoluíram a relação de Deus do holocausto para a prece, não exercitou a inteligência. E outra, mostrar paciência e resignação. Nos tempos exílicos, quando o povo esmorecia, Deus mandava um profeta para chamar a atenção. Olha, gente, lembra da aliança, lembra da promessa. A aliança, a promessa prevê santidade e obediência. Para você manter a aliança com Deus e receber a promessa da vida eterna, é necessário que você mantenha a obediência da lei para que você se mantenha santo perante aqueles que não são da aliança, perante aqueles que não entenderam a ideia verdadeira de Deus, que é o monoteísmo. Exercitar a paciência e a resignação, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. E aí, não é uma crítica, continuem sendo indulgentes e benevolentes comigo, até porque o que eu vou falar vale para nós todos, porque muito provavelmente, em algum momento dessa trajetória magnífica desse povo, nós estivemos lá. Se não houve uma libertação completa, se não houve um entendimento completo, se não houve uma progressão satisfatória aos nossos olhos, vamos dizer assim, e aí nós estamos julgando, porque quem disse que não é satisfatório? É porque houve o egoísmo deles, nosso, de qualquer. O cristianismo não atingiu toda a sua potência de existir porque houve egoísmo. A cultura judaica, o judaísmo não atingiu toda a sua potência de existir porque houve egoísmo. E a doutrina dos espíritos, apesar de perfeita, quando é codificada por nós e professada por nós, através de nós não vai atingir sua plenitude, porque nós ainda somos egoístas. E isso vai nos levar à ideia da presciência de Deus Pai. E essa conjunção Deus Pai é perfeita, porque até Jesus, Deus era um Deus guerreiro, era um Deus bélico, era um Deus vingativo, era um Deus punitivo, e era um Deus que não podia se dizer um nome. Vários nomes se criou. Adonai, El Shaddai, vários nomes durante a história. Mas Jesus foi lá e chamou ele de Abba, Pai. É a primeira vez na história da humanidade, até onde eu consegui estudar, e se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija, mas dentro dos meus estudos foi a primeira vez que um Deus é chamado de Pai. Que um Deus manda o seu próprio Filho para nos resgatar de volta como filhos pródigos. E não mais aquele Deus que até mandava os filhos, os semideuses, para dizer assim, olha, você é insignificante, criação humana. Eu sou um semideus e Deus é mais poderoso que todos. Adore ao meu Pai pelo medo, adore ao Deus pelo medo. Pelo respeito e pelo temor. Jesus chama Deus de Abba, Pai. E aí a ideia de Deus começa a mudar. Por quê? Como está lá na questão 963 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, de uma maneira até graciosa, vamos dizer assim, pergunta assim, mas Deus não é tão grande, tão ocupado, e nós não somos tão insignificantes. Ele se preocupa com a gente? É lícito pensar que mesmo dentro da nossa pequenez, insignificância e da nossa imperfeição, e Deus tão perfeito, tão maior, tão eterno, tão imutável, tão infinito e tão ocupado, ele se ocupa com a gente, ele se preocupa. E o Espírito da Verdade fala, Deus se ocupa com todos os seres que ele criou, por mais pequeninos que eles sejam. Nada para a bondade de Deus é destituído de valor. Senão ele não seria eterno, imutável, infinito, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo, soberanamente bom. Ele é Deus. E é justamente não acreditar ou a dificuldade que nós temos de entender essa ideia que nos afasta de Deus. E, mais uma vez, o povo judeu foi suficientemente grande, soberano, unido e disciplinado para não se afastar tanto quanto nós ocidentais nos afastamos. O judeu é capaz de acreditar que ele mesmo é um protótipo de Messias, ele mesmo tem a obrigação de tornar o planeta Terra
numa morada digna para Deus vir habitar plenamente. Eu aprendi isso há alguns meses com o Rabino e achei fantástico. Todos nós somos Messias em potencial. O judeu não se afasta de Deus. Deus é ali, como ele sempre foi. A vaidade do povo escolhido por Deus, nessa vaidade, existe um embrião que está alheio a qualquer egoísmo, a qualquer defesa ou a qualquer ação do ego humano. E esse embrião se chama crença de que Deus é comigo. Eu não tenho dúvidas de que eu sou uma criatura de Deus e Ele olha por mim permanentemente, incessantemente. Lá no Livro dos Espíritos, também na questão 11, né, Kardec pergunta, então, tá, beleza, eu concordo que Deus, então, ele se preocupa com toda a criação. E o que nos impede de ver Deus? Então, algum dia a gente vai conseguir ver Deus? E o Espírito da Verdade responde, quando não mais tiver espírito obscurecido pela matéria. Quando o nosso espírito não for mais obscurecido. O que é ser obscurecido? Sombreado. Não é que a necessidade material é impregnada no nosso espírito. O nosso entendimento da vida como ela deve ser é obscurecido, é sombreado pelas ilusões da matéria. Quando a gente atingir a perfeição de sublimar e entender como a vida futura funciona já aqui, nesta reencarnação, aí a gente vai se aproximar de Deus, vai vê-lo e vai compreender. Aliás, novidade nenhuma na época de Kardec, porque muito antes, lá, mais ou menos quando Pedro escreveu, alguns anos antes de Pedro ter escrito essa epístola, nosso companheiro, nosso mestre maior, nosso professor, Paulo, nosso benfeitor maior, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, nessa época já Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, ele diz, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia, a nossa capacidade de ter interação com o mundo, com a vida real, que é a vida do Espírito. Lembrando que profecia é mediunidade. Então, limitada é a nossa capacidade de interagir com a vida real, que é a vida do Espírito. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Agora, a gente consegue ver em espelho, e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é limitado, mas depois eu vou conhecer a Deus como Ele me conhece. Comunhão e união com Deus. A partir do momento que nós entendermos e combatermos e superarmos todas as ilusões narcísicas que a matéria insiste em nos oferecer, e nós ainda insistimos em acreditar que precisamos dela. E Paulo conclui dizendo, agora, portanto, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, mas a maior delas, porém, é a caridade. A caridade, o exemplo do Deus Pai, Abba, caridade. O maior exemplo que o Deus Pai nos deu, caridade. E isso nos leva ao nosso terceiro aspecto, santificação do Espírito. Lembrando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 10 das Instruções dos Espíritos, em 1860, o próprio apóstolo Paulo, segundo a codificação kardeciana, nos ensinou, fora da caridade não há salvação. Entendendo salvação como santificação do Espírito, entendendo salvação como a capacidade de nós tirarmos essa sombra ilusória que a matéria ainda paira sobre o nosso entendimento da lei de Deus. Essa grande sombra escura e densa que envolve a lei de Deus que está na nossa consciência, nos impedindo da comunhão definitiva com Deus, de parar de olhar por esse espelho e olhar face a face, conhecer a Deus como Ele nos conhece, que é pela lente do amor sublime, eterno, infinito e imutável. Só há um caminho para isso. Você quer desmaterializar a sua percepção da vida? Caridade. E aí, lá na questão 912, Kardec pergunta qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Em outras palavras, como eu tiro essa sombra da ilusão material de dentro da minha consciência, permitindo
que eu enxergue a lei de Deus com clareza, que eu olhe a Deus dentro da minha consciência face a face, para que a minha fraqueza de espírito traduzida pelo ego não atrapalhe essa relação com Deus. E o Espírito da Verdade responde: praticar a abnegação. A caridade, a abnegação, que é a mais pura e sincera caridade, tem que ser praticada. Como você pratica algo? Você tem que ter hora, lugar, ferramenta, paramentação para praticar. Então, o lugar é o planeta Terra. A hora é agora. E a paramentação que você precisa é a lei de Deus que está na sua consciência. Praticar a abnegação, praticar o bem do outro ou o bem comum acima de qualquer interesse seu. A lei de Deus é a ferramenta, está na sua consciência. O planeta Terra inteiro para praticar. O outro é o lugar para praticar essa abnegação. O outro, aquele que está do seu lado. Ou até, às vezes, começando por você mesmo. Abnegar-se da vaidade, abnegar-se de necessidades ilusórias, abnegar-se de vícios, viciações de medo. Praticar a abnegação. Caridade é prática e começa praticando a abnegação. E Emmanuel lembra a gente também, no Estude Viva, lá no capítulo 31, que o amor não cobra pedágio, seja quem for que passe por ele recebendo serviço. Você já imaginou se para praticar o bem o amor nos cobrasse pedágio? Você já imaginou se o amor cobrasse por cada vez que nós amamos ou fomos amados por alguém? O amor não cobra pedágio. Recebendo ou dando, em serviço ou em consumo do amor. Ele não cobra pedágio. E aí Emmanuel fala, ajuda com a alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo. Eu achei essa frase fantástica. Vamos pensar em nos abnegar e cooperar. Do jeito que der, quando der, como der, mas ficar vigilantes para cooperar, lembrando que o dom, que é uma lei, o dom de praticar a caridade, que é da lei de cooperação, é uma faculdade que Deus nos presenteou enquanto princípio inteligente do universo. Em sendo princípios inteligentes, e é o que nós somos espíritos, essa faculdade de amplificar, acrescentar, aquilatar, aumentar as alegrias de tudo aquilo que Deus já nos fornece nesse universo maravilhoso, essa faculdade nós temos, nós carregamos conosco no Espírito. E Emmanuel pede para a gente lembrar, ajuda, lembrando que você é uma ferramenta de Deus para tornar o mundo melhor e tornar você melhor a partir da sua cooperação. E, sobretudo, não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore em suas mãos. Não espere denominação particular. Não espere pedidos oficiais. Não espere as melhores condições. Chico fala para a gente no Evangelho segundo Chico Xavier, se eu fosse esperar melhores condições para começar, eu confesso que até hoje eu não teria começado. Não permita que a chance do agora se deteriore nas suas mãos. Porque a ferramenta é a lei de Deus que está na sua consciência. O campo de trabalho é o outro. E a hora é toda hora, é agora. Auxilia quanto, como e onde. E sempre que você possa, para o erguimento do bem comum. Aprendamos a perguntar, o que eu posso fazer para cooperar com você? Aprendamos a saudar, e além de saudar o nosso irmão, tudo bem? Posso te ser útil de alguma forma? Isso nos leva ao nosso último item para a gente ir para o nosso debate. Obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Acho que não preciso lembrar para a maioria dos irmãos que, lá na questão 625, Kardec faz uma das perguntas mais brilhantes de toda a codificação. Na minha opinião pessoal, essa e a 886, de uma gama de 20 questões, são as duas mais brilhantes que Kardec faz. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Segundo, a tradução de Evandro Noleto de Bezerra, Vede Jesus, no original francês, Voyez Jésus.
Ou, na tradução de Guilherme Ribeiro, só Jesus. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Mas fato é que Deus tem nos dado a história de Jesus, a codificação do tempo revelatório divino por Jesus, que é o Evangelho. Ele tem nos ofertado para nos servir de guia, ou seja, dizer para onde nós temos que ir, e modelo. Qual é o método, de que forma eu devo ir, para onde eu vou e como eu vou. Servir de guia e modelo. E Emmanuel reforça essa ideia, porque ele fala lá na Religião dos Espíritos, capítulo 37, só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na Terra. Você pode seguir outros mestres, já que a lei de Deus foi dada a gente sempre, a todos os tempos, a verdade sempre existiu, e Deus sempre contou com mensageiros que vinham lhe preparar um corpo de doutrina, como está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos, tem vários grandes mestres, mas o único que é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido, ou seja, seguir de olhos fechados, seguir sem restrições, seguir sem condições, sem poréns, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso governador planeta. E Emmanuel também nos lembra lá a questão 219 do Livro Consolador. Eu sempre gosto de citar essa resposta, porque é uma resposta muito completa e perfeita, na minha opinião. E ele fala, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo, no planeta Terra, para nós iluminarmos o nosso íntimo, aquilatarmos as potências do espírito, conseguir praticar a caridade, tirando essa sombra da ilusão material de dentro da nossa consciência, que é onde está guardada a lei de Deus. Para essa iluminação, para dissipar toda a sombra da ignorância. No planeta Terra, nenhum roteiro doutrinário ultrapassa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para a gente terminar, lembrar que o próprio Mestre disse, não deveria ser novidade para nenhum de nós. Lá em João 8, 31, 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Se vocês lembrarem que eu sou o melhor modelo e guia, se vocês lembrarem que eu disse para onde a gente deve ir e como deve ir, vocês vão realmente ser meus discípulos. E aí sim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai me levar de volta do exílio da ignorância ao seio do Abba, do Pai. Voltar à casa do Pai. E aí, meus irmãos? O que você aprendeu com Jesus hoje, nessa preleção singela que a gente trouxe para vocês? Quem gostaria de começar falando, por favor? Boa noite, amigos. Boa noite, amigo. Eu achei... o som tá certinho? O som? Dá para ouvir bem, né? Isso. O Isso. seu som está maravilhoso. Tá joia. Eu achei muito interessante compreender mesmo, né, que num período de tão grande dispersão, né, como a chamada diáspora que você trouxe para nós, compreender que ainda assim o povo judeu ele conseguiu manter essa unidade, né, religiosa, essa unidade cultural e conseguiu manter tudo isso de forma muito íntegra, né? Teve muita integridade. Então, a gente passa a compreender que o povo judeu ele não acreditava nisso tudo de forma abstrata, né? Não era um caráter especulativo, não era só uma conjectura, né? Mas sim pela vivência, de fato, de tudo aquilo que eles aprenderam com Deus, com suas palavras, e por meio do exercício da caridade, como você mencionou, João. Então, era por meio das ações, de fato, pela vivência em si, né? Eu achei muito interessante trazer esses aspectos do povo judeu, que muitas vezes passa despercebido, né? Estudar a primeira revelação, eu acho muito interessante, porque não é ignorar a segunda, muito menos desconsiderar a terceira revelação. Uma não elimina a outra, né? Estudar uma revelação não vai desmerecer a outra. Quem observa a primeira não faz isso desconsiderando as demais. Então, já que somos dotados de raciocínio, temos oportunidade, temos a possibilidade de enveredar em todas elas, eu acho que é importantíssimo e eu gostei muito
que você trouxe essas elucubrações aí acerca do povo judeu. Muito bom. Obrigado, Ana. Obrigado pela sua gratidão, pela sua cooperação. Eu costumo falar, principalmente quando a gente vai cooperar nos estudos dos nossos irmãos lá de Aracaju, do IEC, né, do Instituto Espírita Humberto de Campos, que eles têm um estudo específico do primeiro tempo da revelação divina, um estudo do qual eu gosto muito, né, e gosto de cooperar. Eu costumo falar com eles assim: o Velho Testamento é um compêndio do que você deve fazer para acertar e do que você não deve fazer e daquilo que você deve fazer quando você fez o que não deveria. Ou seja, um compêndio para te ensinar a acertar, a não errar e a consertar os erros. Então, é um compêndio completo de moral e até de ética, porque a filosofia ensina que a moral ela é individual. Você pode fazer um código moral, por isso que a moral vai variando nos tempos e nos povos. Você pode criar um código moral seu singelo, subjetivo, intransferível, individual. Mas na hora que você vai viver em sociedade, o seu código moral ele tem que entrar em consonância, em acordo com outros códigos morais. E aí nasce a famosa ética. Então, a Bíblia é um compêndio, o Velho Testamento em si, principalmente, é um compêndio de como construir ética. Todos os tropeços que a ética prevê, todos os acertos, todos os desafios a serem superados. Então, eu gosto muito. E eu realmente estou abrindo meu coração para vocês, até para que eu possa depois me cobrar de ter falado isso com vocês. Eu fiquei meio mordido com a crítica. Né? Eu confesso que eu fiquei meio mordido com a crítica de que a gente dá muita atenção ao Velho Testamento, como se o Velho Testamento fosse algo que o terceiro tempo revelatório, leia-se a doutrina dos espíritos, viesse relegar. E a gente sabe que não é isso. Muito pelo contrário. Emmanuel está aí e não vai me deixar mentir. Né? Ele veio para que a gente pudesse fechar as peças desse quebra-cabeça e, de uma vez por todas, entender o início, o meio e o fim. Primeiro tempo revelatório, a lei. O segundo, o amor. E o terceiro, a verdade, como diz Humberto de Campos. Primeiro, entendemos a lei com seus rigores, com as suas dificuldades, com os seus desafios para ser construída. E aí, quando nós começamos a entender o que é lei, o que é ética, o que é convivência e para onde nós temos que inclinar a nossa intenção de conviver, que é por bem comum, aí nós viemos a entender o amor por Jesus, com a codificação do Evangelho. E tudo que ficou ainda por ser entendido, a doutrina dos Espíritos tem vindo nos ajudar a entender. Obrigado mais uma vez, gratidão mais uma vez, Ana. Quem mais gostaria de falar? Por gentileza. Armando? Eu gostaria de trazer uma contribuição. Por favor. Na verdade, são muitas, né? Porque eu me perdi aqui, eu não anotei nada. Ah, não brinca. Eu queria falar tanta coisa. Não, agora você vai ser obrigado a falar. Coisa que eu vou acabar falando só o que eu lembro, tá? Vocês fica à vontade, Armando. Me perdoem. E também eu não vou ser muito extenso, assim. Sobre essa questão da crítica, Emmanuel tem uma frase que me ensinou muito, que eu vou dizer com as minhas palavras, né? Eu não lembro assim com ipsis literis assim. Examina primeiro se é verdade, né? Então, como nós já tivemos encarnações como judeus, é muito fácil a gente se perder dentro da primeira revelação, sabe? Sim. Eu estou falando disso com propriedade, porque em algum momento dos meus estudos eu me perdi e tive que fazer um movimento contrário para absorver novamente o espiritismo e tentar andar no caminho assim da lógica, do raciocínio, da sensatez e não do simbolismo, né, que o judaísmo traz. Então, eu acho que é um exercício, na verdade, para o nepiano isso, porque nós temos esse vínculo do passado. Então, é muito fácil que ele ecloda, sabe? É uma questão, assim, só de vigilância, né? Não quer dizer que ele esteja certo, não. Muito pelo contrário. Eu acho que ele não está. A apresentação de hoje foi recheada de livros dos espíritos, Emmanuel, enfim. Então, prova que vocês não esqueceram, né? Mas eu preciso falar um pouco de mim para servir de exemplo.
sobre essa questão do Deus Pai, a ideia de Deus que é trazida pelo povo judeu é uma ideia completamente contrária, vai completamente na contramão da ideia dos deuses que os pagãos tinham. Então, as pessoas trabalhavam para os deuses, né? As pessoas estavam à mercê do humor dos deuses. Então, Poseidon podia trazer uma tempestade no mar se ele tivesse com raiva. O Thor batendo seu martelo na bigorna causava os trovões e, enfim, com ira, com raiva. E a Torá traz um Deus que cria um jardim para o ser humano, onde existe tudo de bom para se ver e para comer. Lá tem toda a estrutura para a pessoa viver bem, viver muito bem, mas precisa da obediência. Tem uma função só, é não comer de um determinado fruto, né? E é a questão da desobediência que leva à queda. Eu queria lembrar, e a relação de pai, né, é uma relação que era conhecida pelo povo judeu na época de Jesus, com uma relação de respeito, de lealdade e de obediência. Não existia uma relação de amor, a relação de amor, de carinho, na verdade, né? A relação de carinho era uma relação materna, predominantemente materna. Por isso que a parábola do filho pródigo é tão chocante em vários sentidos, mas principalmente quando o pai corre para abraçar o filho, né? Isso não era uma postura de um pai, principalmente de um nobre. Mas Jesus transcende tudo isso, né? Jesus quebra todos esses paradigmas justamente com o que está escrito, né? E a questão do exílio não, a dispersão, né? A dispersão, os eleitos. Nós temos que lembrar que nós somos estrangeiros aqui na Terra. Nossa vida é a vida espiritual. Nós fomos escolhidos por Deus, nós passamos por uma seleção, uma presciência de Deus, e Ele autorizou a nossa encarnação. Então, nós estamos num país estranho, nós estamos num lugar estranho, que é a matéria, e que a nossa vida é realmente lá, a vida espiritual. Por isso que a nossa obediência tem que ser às leis de Deus, como João falou, e não ao ego. Porque a gente pode ser obediente, mas obediente a quê? Né? A gente pode ser obediente à matéria, a gente pode ser obediente à sensualidade, à sexolatria, a gente pode ser obediente ao dinheiro, a gente pode ser obediente ao ego, né? Que é aquela força que nos deixa ainda arraigado na matéria, a força que nos deixa parado para que a gente não evolua, né? E o João falou também que a matéria obscurece, né? Ele citou uma frase, que a matéria obscurece. A matéria só obscurece onde tem luz, né? Não faz sentido uma coisa obscurecer se está tudo escuro já, né? Então, é só uma questão da gente mudar o foco e ver por trás da matéria, aonde nós estamos realmente, né? Nós não estamos na matéria, nós estamos temporariamente na matéria, mas não é o nosso verdadeiro lugar. E a questão da aspersão do sangue me remete muito, eu não sei se faz sentido, mas me remete muito aos sacrifícios, né, dos judeus dentro do templo. Só quem podia fazer esse tipo de ritual era o sumo sacerdote, e determinados animais apenas é que podia aspergir o sangue na parede. Eu não lembro agora quais eram, se eu não me engano, as pombas, quando eram sacrificadas, eu não tenho certeza. Isso deve estar lá em Levítico, em algum lugar. E aspergir o sangue de Jesus é lembrar que Jesus é o Cordeiro sacrificado. E a gente, recebendo esse sangue, a gente está sendo batizado com o sangue de Jesus. Isso é lindo, sabe? Isso é
é trazer a primeira revelação, todo aquele sacrifício, aquela coisa que é praticamente excomungada por alguns espíritas, né, que não lembram do Antigo Testamento ou não querem lembrar. Isso transforma o Antigo Testamento e traz o símbolo que ele quer trazer, né, que é do sacrifício. O sacrifício aqui na Terra, o sacrifício segundo o que Jesus nos ensinou. É isso, meus amigos. Gratidão aí por me ouvir. Sensacional, Armando. Poxa, que saudade de ouvir você, meu irmão. Venha sempre, por favor, venha sempre. Que maravilha te ouvir, cara. É o sotaque, rapaz. Nada, para com isso. Nada. Cara, que coisa boa poder te ouvir. Muita gratidão imensa, cara, por você estar aqui hoje. Estou muito feliz. Meus irmãos, quem mais gostaria de cooperar com a gente? Eu Silvia vou Andréia. dar um minutinho só. Hum. Há 2000 anos atrás, né, foi nos revelado o caminho, a verdade e a vida com Jesus Cristo, né? E de lá para cá, como o Armando falou, né, nós somos estrangeiros. Nós ouvimos e não escutamos. Nós vimos e não enxergamos. E ao longo desse percurso de muito não escutar e de muito não ouvir, o caminho, a verdade e a vida jamais nos abandonou, né? E aí eu também volto a perguntar, o que a gente precisa, né? Nessa terra de estrangeiros, como povo eleito, né? O que a gente precisa na nossa jornada? É isso. Silvia, pergunta que caberia em um seminário. Se a gente for responder isso de maneira simples, né? Você precisa aprender a fazer a caridade de maneira sóbria. Uma vez eu tive um debate até meio acalorado com meu irmão, que é uma das minhas referências dentro do movimento espírita, meu irmão mais novo, Daniel Luiz, e aí a gente conversou sobre isso, sobre o que é fazer a caridade sóbria. Mas se era válido a minha questão, enquanto pessoa que é metida a ser filósofa, né? Eu falei assim, mas se você, né, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem no limite das suas forças, porque você vai ser cobrado por todo o mal originário da sua negligência, né, da sua cumplicidade ou da sua indiferença, vamos dizer assim. Então, se é necessário fazer o bem no limite das suas forças, é necessário que você aprenda a fazer a caridade de maneira sóbria. Lógico, claro, evidente que eu não estava sugerindo que você não deva fazer a caridade até você aprender a fazer a caridade de maneira sóbria. Mas eu estava questionando o seguinte, será que nós nos preocupamos em avaliar a caridade que a gente está fazendo? A minha pergunta para ele foi essa. Foi uma discussão até bem interessante. Pena que ninguém lembrou de gravar essa discussão. Mas, ao final dela, posto ambos os argumentos, as retóricas, as réplicas e todo o protocolo de uma ágora, vamos dizer assim, a gente chegou à seguinte conclusão. A caridade, como nosso lar mostra, né? O ministro Clarence, quando o André Luiz vai ter com ele para pedir um favor, né? Ele que se ajoelha aos pés de André Luiz e agradece a chance de estar podendo cooperar com o André Luiz. Isso está no filme, né? Inclusive. Então, a gente chegou a essa conclusão. A caridade, cara, a maneira mais prática que eu conseguiria dizer para vocês a conclusão que a gente chegou é a fala que eu tive agora há pouco. A gente precisa criar o hábito, já que
tem que praticar a abnegação, como o Livro dos Espíritos nos ensina, na 912, tem que praticar a abnegação. Então, comece praticando, criando o hábito de perguntar, sempre que você for intuído, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso cooperar com você? Você está precisando de ajuda? E aí, meu irmão, está tudo certo? Como é que está a vida? Lembrei de você, me deu saudade, criar o hábito. Esse ano eu estou tentando criar esse hábito. Pessoas assim que... Eu estou, às vezes, no trabalho, fazendo alguma coisa, eu levantei do consultório, fui tomar um café. Aí, quando você bota a xícara na boca, eu te lembro de uma pessoa que você não fala há muito tempo. Né? Você vai lá, pega o telefone, naqueles minutinhos que você tem livre, manda uma mensagem no WhatsApp, lembrei de você, quero saber se você está bem. Está tudo bem com você? Como é que está a vida? E a partir dessa conversa, você pode encaixar. Tem alguma coisa que eu posso fazer para cooperar com você? E ao final da nossa conversa, a gente chegou a essa conclusão. Talvez seja esse um dos hábitos que a gente precisa desenvolver. O Armando fala uma coisa muito interessante, cara, fala várias coisas muito interessantes sobre a questão do ego. Né? O Armando ele é um bom pensador sobre as questões defensivas do ego e como que essas defesas do ego elas nos atrapalham a mudar o foco, como ele disse na fala dele, né? Porque se a lei de Deus está na nossa consciência, ele é um foco de luz, só tem sombra porque tem luz. Então a materialidade faz sombra sobre uma luz que já existe, então tem que mudar esse foco. Então talvez criar o hábito de você diminuir o seu ego através da prática da abnegação. Como é que se abnega? Abnegar está muito abaixo de negar qualquer coisa. É se colocar inteiramente à disposição. Né? Como se faz isso, João? Não sei, cara. Eu estou aprendendo também. Juro que eu estou aprendendo. À medida que eu for aprendendo, eu prometo que eu vou contando para vocês. A gente tem grandes exemplos. Né? Ano passado fez 80 anos do Paulo Estevam. Só lembrar da história do Paulo Estevam. Chico escreveu o Paulo Estevam de madrugadas na máquina de escrever emprestada lá no trabalho dele. O chefe dele só cobrava uma coisa: Chico, você pode ficar aqui até que hora você quiser, até a hora que você quiser. Máquina, papel, pode usar. Mas 6 horas da manhã eu quero você no trabalho, que é o seu horário de trabalhar. Chico nunca faltou, nunca se atrasou. Isso é abnegar. O filme do Divaldo mostra, de uma maneira muito interessante, ele com o grande parceiro de vida dele, distribuindo um pouquinho que sobrava dos seus soldos, né? O que estava além, o que estava além do necessário para ambos, distribuindo entre as pessoas que não tinham quase nada. Isso é abnegação. Agora, Emmanuel deixa claro, a abnegação, essa prática da abnegação começa do jeito que você pode, quando você pode, no dia que você puder, do jeito que você puder, na intensidade que você puder. Só comece. Só comece. Só não adie. Só não deixe a chance de cooperar se deteriorar nas suas mãos. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, quem tem mais alguma contribuição para trazer para a gente? Então, amigos, eu achei interessante que o Armando nos trouxe alguns aspectos da questão de sermos estrangeiros, né? De fato, aqui na Terra, já que não pertencemos àquilo que é da Terra, aquilo que é material, aquilo que é supérfluo, né? E essa reflexão do João também me trouxe o questionamento de como somos estrangeiros de nós mesmos, né? Não nos conhecemos, não praticamos aquela visita à nossa consciência, não ao final do dia, né? Reiteramos tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia, examinamos e buscamos aprender. Realmente, ao longo da reflexão do João, me veio essa questão de sermos estrangeiros de nós mesmos. Ontem a irmã Ila, naquele curso que ela começou sobre o pensamento da Torá, né? É esse mesmo nome, seu André? Até esqueci o nome do curso, sobre o pensamento da Torá, né? E ela Vou confirmar o nome.
Mas ela versou sobre a Torá e a questão filosófica a questão filosófica do pensamento da Torá. E ela falou uma coisa que, assim, bom, pelo menos para mim, faz parte do meu cotidiano, né, laboral, profissional, é muito óbvia, né? Mas eu nunca tinha visto isso pelo ângulo do pensamento judaico que ela trouxe, né? E aquele negócio, a obviedade às vezes é tão óbvia que você esquece de prestar atenção, né? Ela fala que o judeu, a palavra falada para o judeu, ela é carregada de um signo, como é para todos nós. Talvez o judeu tenha sido o primeiro povo a perceber o poder de significação, o signo da palavra. O poder que ela tem de significar para o seu pensamento. A partir do momento que você escreve, para o judeu ela começa a perder um pouco dessa força do signo de cada palavra. Onde é que isso se encaixa na minha vida cotidiana? Na psicanálise. Não sem propósito, não é à toa que a psicanálise foi trazida para nós, no planeta Terra, através de um judeu. Freud era um judeu. E ele percebeu isso, né? Ele analisando o que ele já conhecia, apesar de ser daquelas comunidades europeias mais aburguesadas e não tão praticantes do judaísmo singelo, íntegro, puro, redivivo, mas ele tinha a base do pensamento judaico já na cultura, no endomarketing dele, vamos dizer assim. E aí ele observou isso. A palavra ela tem um signo, ela tem uma significância, ela tem um poder de significar para você. Então, cada mínima palavra para o judeu, ela tem, por isso que Pedro fala, né? Nenhuma interpretação das escrituras é de individual competência, né? Todas as escrituras têm que ser interpretadas de maneira, né, coletiva e não pode ser, não é atributo de ninguém, não é atributo individual de ninguém, não pode ser, não pode ter uma pessoa gabaritada exclusivamente ou exclusivamente gabaritada para traduzir as escrituras. Elas são de interpretações atemporais, que a gente chama na filosofia de transcendentes, elas têm que ultrapassar a barreira do tempo e do espaço. Então, quando você fala exilado, quando você fala sangue, o Armando trouxe bem o sangue do cordeiro, por exemplo, quando no Pessá se pediu para se passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, que o anjo da morte não passaria, não levaria o primogênito das casas onde os umbrais da porta tivessem tingidos com o sangue do cordeiro, né? E essa questão do sangue do cordeiro e o sangue de Jesus ser o sangue do cordeiro. Não é que o anjo da morte passaria carregando os primogênitos dos gentios. Até porque, se você for fazer uma tradução mais amplificada, não é anjo da morte, né? É anjo da justiça. Ele passaria. O que era a morte? Simbologia da morte para os judeus, e até hoje, segundo o que eu já conversei com pessoas que são da cultura judaica, eles concordam quando eu pergunto e eles concordam com a minha percepção. Ali estava passando a consequência do orgulho e da dureza suprema, a dura cerviz de Faraó. Então, o sangue do cordeiro, que também simbolizava de uma maneira excepcional e extraoficial a aliança, a promessa, não que seja um dos aspectos da aliança, não, mas assim, ali naquele momento, ele estava como signo da aliança. Ele era trazido por seguintes coisas: quem tiver o sangue da inocência, o sangue da obediência, o cordeiro é o símbolo da obediência inocente para os Deus, é igual a pomba, a mansuetude, a obediência mansa. O cordeiro é a obediência inocente, aquele que não questiona, que não tem maledicência. A pomba é mansinha, ela não vê maldade nos outros, ela é obediente. Então, o sangue do cordeiro representava o seguinte: vocês vão se manter em sacrifício de obediência para que a promessa e a aliança sejam mantidas. Quem não estiver com esse signo, esse sinal, vai receber a justa consequência da dura cerviz, da dureza de coração, da inflexibilidade de Faraó. Tanto é que só depois dessa consequência é que o Faraó aquece ao pedido de Moisés e fala: some com esse povo daqui, Moisés. E tudo, na hora que você vê que ele muda de ideia e vai atrás da galera, que abre o Mar Morto,
que a gente sabe que não é bem o Mar Morto, mas foram 2 colunas de água. Tudo isso tem signo e significância, tudo isso é carregado de outros aprendizados, para que o tempo passe, as pessoas mudem, mas a essência do aprendizado continue a mesma, ou semelhante. Por isso que é legal a gente se deter em certas palavras. O que é a diáspora? Né? O que é o sangue de Jesus ali na frase, a obediência. É legal a gente pensar sobre isso. Qual a interpretação, onde se encaixa? Qual a lógica que a gente pode dar a cada palavra? Qual o signo que cada palavra desperta dentro do seu pensamento? Né? Na psicanálise, a gente tem um exercício muito legal. Né? Eu vou fazer com vocês. Pense numa criança. Pensaram? Eu garanto que se pegar todo mundo, todos os 9 participantes que estão aqui agora, todos os 10 participantes, 9, né? Faltou 2 vezes. E pedir para cada um desenhar a criança, vão sair praticamente 10 crianças diferentes. E aí eu vou começar a fazer perguntas. Só criança tem saia, tem short, é menina, branca, preta, amarela, azul, tem antena, não tem antena, usa óculos, não usa óculos, cabelo grande, cabelo curto. Você vai vendo que o signo de criança, quando eu falo criança, a palavra criança, você constrói um entendimento da palavra que tem signos que nem você sabia, nem você tinha percebido na sua construção. Por isso, o exercício da interpretação. E é por isso que a gente também precisa dar valor à cultura judaica, porque quando você estuda o judaísmo, e o Armando falou isso com muita propriedade, é tamanha a necessidade de interpretar e se ater à interpretação, de exercitar a interpretação, e se você for um pouquinho menos vigilante, você acaba adentrando a uma seara que vai te desvencilhar, vai te desvirtuar, vai te distanciar progressivamente para aqueles que não forem atentos, né, do real propósito da interpretação. A interpretação é para que o signo de cada palavra desperte na sua alma, no seu espírito, entendimentos que você já sabia. Você só vai descobrir. Estavam cobertos. Você vai descobrir. Por isso, descoberta. Descoberta científica. Algo que já estava ali, estava coberto, você veio e descobriu, tirou a coberta, tirou a sombra da maternidade. Mas eu estou falando muito, gente. Quem mais gostaria de cooperar com a gente nessa noite maravilhosa? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quem mais gostaria de cooperar? Meus amigos, eu gostaria de agradecer a vocês. Aconteceu um imprevisto aqui, eu preciso ir antes do mano, tempo. Fica à vontade. E eu agradeço imensamente o acolhimento aqui e vai ser um prazer participar em outros momentos, viu? Será muito bem-vindo, meu irmão. Atualize a gente sempre lá no grupo, João, por favor. Deixa comigo. Beleza, tá? Para que eu possa participar mais dessas reuniões que trazem tanta luz, né? Gratidão a vocês todos. Gratidão, Recife, irmão. Fica com Deus. Que tudo se resolva aí. Um abraço, até mais. Abraço, tchau, tchau. Mais alguém, gente, gostaria de cooperar com a gente? Paulinho está quieto hoje, o Silmar está quieta. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão tão quietinhos hoje? A Adriana está aqui embaixo, não tinha visto a Adriana. Está aqui, ó, a mais quieta, a mais estranhamente quieta de todas. Dona Adriana Cláudia Sarmento. A gente chega atrasado, né, João, e fica sem saber o que falar, né? Para com isso. Eu vivo com vocês. Mas eu estou achando, eu não tenho assim, nesse momento, confesso, eu cheguei tão depois, tá, que eu não tenho muito comentário para fazer agora, mas eu estava lendo aqui o versículo, né, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Né? Desde quando eu vi que você mandou o versículo, eu fiquei com vontade de estudar assim, cada palavra. Não é? Assim, é verdade, com certeza, começando lá de eleitos, né? Vocês já falaram tudo, com certeza, eu cheguei não tem muito tempo, mas aqueles escolhidos segundo a presciência divina, né? Fiquei lembrando de Paulo, não é isso? O vaso eleito, não é? Para, em santificação do Espírito para obediência, que vocês tanto estavam falando aí, né? Para que nós possamos obedecer às leis divinas. O comentário é muito singelo, tá bom, João? Fica à vontade. Para que nós possamos obedecer às leis divinas, mas conscientes, não é? Conscientes do porquê, do para que nós estamos aqui nesse mundo, do porquê da vida,
para que nós fomos criados, o motivo pelo qual nós estamos na situação que nos encontramos, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa vida, no mundo neste momento não vou nem ficar falando muito de transição, mas no mundo neste momento, poderia ser 20 anos para frente ou para trás, né? Uhum. E ele fala, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? Eu vou colocar como divulgação, um ângulo de vista, tá? Como divulgação, como tomar também para nós esse sangue de Jesus, essa vida, porque eu fiquei lembrando de hospital, né? Então, quando fala assim, gente, fulano tá mal, vai quase morrer, transfusão de sangue, né? Sim, Então, vem lá, transfusão de sangue, não é isso? Não tem essa história? Né? Vamos doar sangue, vamos pedir doação de sangue para todo mundo e tal. Né? O sangue está desse jeito. Então, assim, vai fazer um exame, a gente faz exame de sangue, como é que tá? Vamos fazer o exame de sangue para ver como é que está. Então, o sangue é essa vida, né? Assim como, lógico, tantas outras órgãos e tudo no nosso corpo, mas sem sangue não tem como viver. A gente vive, às vezes, sem um rim, sem um braço, sem um olho, não é isso? Mas sem sangue a gente não consegue. Então, esse sangue, essa vida que Jesus vem nos trazer, por todos os exemplos, por tudo que ele nos ensinou, nós precisamos trazer para nós essa aspersão, né? Trazer para nós e levar para onde nós pudermos. A vida que ele nos fala, essa caridade que vocês estavam colocando, esse bem, que realmente é nas pequenas coisas do dia a dia, mas são tão pequeninas que a gente pensa que ela não existe, que ela é muito pequena, mas ela é grandiosa, né? São coisas tão simples, que é você vai andando na rua, vê alguém meio perdido e para e oferece ajuda, né? Vai pegar o elevador, segura o botão para o outro entrar, vê que o outro não está bem e pergunta como está, discretamente, sem expor ninguém. São coisinhas pequenininhas, mas que parecem. Jesus, o que ele fazia? Ele ia lá, visitava Marta, Maria, Lázaro, ele ia ali, conversava com as criancinhas, conversava com os apóstolos, conversava com o povo com as parábolas. Daqui a pouco ele ia na casa de Pedro, aí conversava com a família. Ele estava ali nos lares, visitando, olhando o que cada um precisa naquele momento, o que ele poderia fazer, no que ele poderia fazer, ele faria, nos dizendo isso, né? Então, são essas coisas simplesinhas mesmo, mas que não são pequenas, elas são grandiosas, porque é isso que ele quer de nós. Ele não espera de nós essas coisas grandiosas que vai sair ali no History Channel, mas ele espera, mas ele espera de nós o dia a dia, o arrozinho com feijão. Mas é arrozinho com feijão que unidos, uma vez lá o médico me falou que quando você junta arroz com feijão tem quase tudo que a gente precisa, né? sim. Então, esse arrozinho com feijão básico, mas é exatamente o básico que a gente precisa. Não precisa fazer as coisas pensando no muito, né? No grande, no todos verem. É o dia a dia dentro de casa, com quem mora com a gente, com o vizinho. São coisas pequenininhas. Eu estou sendo repetitiva, porque eu não estou colocando exemplozinhos assim demais, mas só para a gente guardar. O que o Cristo espera de nós é esse dia a dia que ele teve conosco, indo aqui, indo ali, ajudando aqui. Aqui precisa de curar, ele cura. Aqui precisa de uma parábola, ele conta. Aqui precisa de um bate-papo, ele conversa, né? Com criança, com jovem, com adulto, com idoso, com homem, com mulher, na rua, na casa, no lar, no hospital, onde for. Então, onde nós estivermos, nós buscarmos olhar para o lado e falar assim, bom, o que eu posso fazer aqui nesse momento para colaborar, né? Mais ou menos por aí, assim, coisas simples. Então, escolhidos, eleitos segundo, Deus conhece, ele sabe. É bom um pai que fala assim, eu não tenho experiência de ter filhos, tá? Eu sou solteira. Mas eu ouço as pessoas que eu conheço falando, meu filho não, meu filho quando for em tal lugar, ele vai agir assim, desse jeito, né? O pai e a mãe conhecem lá os filhos, não é isso? Então, Deus conhece. Olha, quando a Adriana for naquele lugar, que ela se deparar com aquela situação, eu sei como que ela vai agir. A postura dela vai ser essa, né? Então, ele sabe tudo a respeito das nossas vidas. Então, Paulo foi aquele vaso escolhido, porque via ali que tinha toda aquela possibilidade de fazer tudo o que ele fez.
E nós também somos esses vasos escolhidos. Mas escolhidos para quê? Aí é algo individual, né? Aí cada um de nós vai poder ter essa resposta. Para quê? No meu lar vai ser para isso, no seu lar vai ser para aquilo, com aquela pessoa, e assim por diante, em cada ambiente que nós estivermos levarmos Jesus, do nosso jeito, de como conseguirmos os nossos limites. Mas é isso que ele espera da gente. É isso. Perfeito, Adriana, perfeito. Comentários sempre muito bem postos. E excelente lembrança. Não esperemos. Meu irmão não fala isso. Eu adoro essa lição, mas eu nunca consigo lembrar se é do roteiro ou se é do rumo certo. Sei que a lição chama imperfeitos mais úteis. Né? E ele fala assim, não espere delegação especial para começar a trabalhar no bem comum. E é exatamente o que você falou. E ele fala, comece fazendo algo a favor de alguém. E aí eu, João Marcos, né? Muito cara de pau completo, nem que seja eu mesmo, nem que seja por mim mesmo. Obrigado, Ana, rumo certo. Se não me engano, a lição 28, imperfeitos mais úteis, deverzinho de casa, excelente lição. Ele fala assim, não espere delegação, não espere. Vai lá e faz, que é o que a Adriana falou. Segurar a porta de um elevador, dar um sorriso, um bom dia. Vocês já pararam para prestar atenção? Eu já fiz esse exercício, eu recomendo. Quando eu trabalhava uma instituição que era maior, que eu tinha contato com muita gente e tal, e aí eu fiz essa experiência por algumas semanas, e realmente é muito agradável. Você falar e receber um bom dia de coração aberto e legítimo, hoje em dia a gente chama de mindfulness, né, da atenção plena, mas você receber e dar um bom dia olhando para a pessoa com interesse legítimo de dar e receber aquele bom dia, desejando ou aceitando que realmente será um bom dia, a vibração é de um bom dia, isso é muito refrigerante, cara. Isso é um refrigério para a alma. Você chega a sentir a mudança de padrão vibracional em você. Atitudes pequenas, aos nossos olhos de espíritos imperfeitos, porque na engrenagem suprema da lei de cooperação, e aí eu lembro, a doutrina dos espíritos nos ensina que reencarnar é para expiar, provar, aprender, mas também é para colocar a gente em condição de cooperar com a parte que nos cabe na obra geral do universo. Então, todos nós somos uma engrenagemzinha da obra geral de Deus. Então, cada movimentozinho da nossa engrenagem muda o sistema inteiro, coopera ou atrapalha o sistema inteiro. E aí, meus irmãos, dado o avançado da hora, já chegamos às 21 horas, se alguém quiser fazer alguma consideração rapidinha, por favor, fique à vontade, porque hoje eu falei mais que todo mundo. A gente já tinha combinado que eu não ia falar tanto assim. Alguém quer fazer uma última consideração rápida? Posso, rapidinho? Claro, pode. Vou deixar, inclusive, você e a Elcimar. Mas vamos deixar a Elcimar falar primeiro, Adriana? Vai lá, pois não. Fala para nós, Elcimar. Eu queria só fazer a seguinte observação rápida, porque já são 9 horas. Diga, querido. Sobre a presciência de Deus. Uhum. Se desde lá, quando Moisés levou o povo lá na Terra Prometida, se só ali, naquela situação, Deus parasse e falasse, olha, não, eu já fiz tudo por esse povo, não é? Para nós, povo, só de ter encontrado a Terra Prometida já era o suficiente para nós. A gente não precisava de mais nada. Aí que eu acredito no povo eleito, aquele povo que foi escolhido, que foi selecionado por Deus, porque ele não parou ali, que para ele não era o suficiente para nós. Então, o tempo todo, até hoje, ele está aí do nosso lado, como falou do Pai. Para quê? Para que nós possamos nos aperfeiçoar como escolhido do Pai, para nos aproximar dele, como disse Emmanuel. Então, por isso, nós somos o povo eleito. Porque para nós, só chegar à Terra Prometida já estava bom demais. Mas para Deus não estava. Porque o objetivo é sermos perfeitos. Né? Esse é o Abba, que Jesus fala, né?
na minha, como diz você, humilde interpretação. É isso. Obrigado, esse mais certíssimo. E é como na fala do Armando, nós todos somos estrangeiros no planeta Terra. Enquanto reencarnados, somos todos estrangeiros. Então, o planeta Terra inteiro é o nosso exílio, né? A nossa verdadeira vida do espírito. Então, realmente, chegamos na Terra Prometida, é igual videogame. Chegou lá, na hora que a gente pisou lá, muitos de nós deviam estar lá, inclusive do lado de Moisés lá, na hora que chegou, alguém deve ter falado assim, ó, parabéns, vamos para o próximo nível. Igual videogame, graças a Deus. Adriana, fala para nós, querido. E que nível, né? É só uma lembrança de um fato que da minha vida, muito simples, de uma caridade, tá certo? A gente sempre tem aqueles dias que a gente não está muito legal, né? De vez em quando, pelo menos teve um dia que eu estava meio borocochô, né? Saí para trabalhar, mas aquele dia que eu não estava, eu acho que não estava nem 50% naquele dia. E parei no sinal e tinha aqueles rapazes fazendo malabarismo ali, jogando umas bolas, uns negócios para cima e tal. Eu fiquei olhando assim. Alô? Adriana? Aquela cara, assim, oi. Ficou olhando assim, que falhou, desculpa. Ficou olhando assim. Ah, sim. Aí eu tava esperando o sinal abrir, né? Ele terminou de fazer o malabarismo, aí passou entre os carros para poder pedir a moedinha, né? E ele passou por mim, eu acho que ele percebeu a minha carinha ali, meio de quase 0%. Aí ele pegou, olhou para mim assim, quando estava passando pela janela, voltou, foi na frente do meu vidro do para-brisa, fez 2 olhos, um nariz e uma boca sorrindo bem grande. E ele me tirou um sorriso do rosto. Eu saí diferente, né? Então, olha só, o pequeno gesto de uma pessoa. Nunca me viu, não sei se vai me ver de novo. Essas coisas pequenininhas, mas que mudam o dia do outro. Sim. Era isso que eu queria compartilhar. Perfeito, Adriana. Que sensacional. Gratidão imensa por você ter compartilhado. É isso, é isso. Despretensioso, singelo, inesperado, mas eficiente. Quando você, né, Jung falava, né, discípulo direto de Freud, Carl Gustav Jung, também psicanalista, falava, você pode dominar todas as técnicas, mas quando você for tocar outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Ele estava interessado em tornar o seu dia mais feliz. E foi da maneira que ele sabia. Por isso deu certo. Por isso deu certo. Quando estivermos à frente de alguém, lembrar que é um ser humano que está à nossa frente. Né? Sim. Perfeito, André. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus irmãos, com essa chave de ouro, então, encerramos nossos estudos de hoje. Tem uma pessoinha aqui, Maria Gabriela Brito. Maria, eu não sei se você veio semana passada, eu lembro que você chegou a conversar com a gente lá no Instagram do NEP, não foi? Você tirou algumas dúvidas. Não sei se você estava semana passada, mas é a primeira vez que eu estou te vendo no estudo. Seja muito bem-vinda também. O estudo que a gente tem para propor, por enquanto, é esse. E lembrar você, né, lembrar os outros e informar você que com toda e qualquer mudança, melhoria do estudo, né, a gente está sempre aberto a novas proposições e ao debate. Se houve alguma coisa que alguém não gostou, você, Maria, eu estou olhando aqui, foi sim. Obrigado. De nada, filha. Prazer ter você, venha sempre. Eu vi também lá no WhatsApp que você ficou um pouquinho, teve uma certa dificuldade para entrar, mas a Ana te ajudou. O link é sempre o mesmo, tá? É sempre aquele mesmo link para entrar. A única diferença, a única dificuldade que a gente tem aqui são os breakout rooms, né? Aquelas salas, são salas múltiplas, mas a sala que era antes da gente, das 19 horas, parece que eles trocaram para segunda-feira, então vai ser mais fácil, não vai ser ninguém enviado para a sala errada. Pelo menos a chance disso acontecer é pequena. Tem o nosso hosted, que é o Wendel, que sempre ajuda também, se tiver qualquer problema na hora de entrar no Zoom, mas é sempre o mesmo link. Né? A Maria está falando aqui, a Cris Mascarenhas divulgou, né? FEP, e entrei no estudo. Fui me sentindo tocado pela figura de Pedro. O pessoal da FEP é altíssimo nível, né? Eles são sensacionais. Então, assim, e agradeço a sua presença, volte sempre, é sempre um prazer receber você, os nossos confrades, e vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus. Eu convido todos a, numa unicidade de pensamentos, colocarmos a imagem do nosso Mestre Jesus
na nossa tela mental e elevarmos em uníssono as nossas vozes mentais, glorificando ao nosso Abba, ao nosso Deus Pai. Pai de infinita misericórdia, nesses momentos de confraria, de confraternização, de colóquio, de troca fraterna e de construção coletiva de reformas íntimas, cada um cooperando com o seu quinhão, é que nós percebemos a sua bondade de Pai. Estamos aqui todos hoje como irmãos que somos, cada um trazendo um pedacinho da sua capacidade de cooperar para esse banquete espiritual luminoso que o Senhor nos proporcionou hoje. Por isso, nós te rendemos graça, Pai. Nós testificamos a sua presença nesses momentos e te agradecemos. Ao Mestre querido, que é nosso paraninfo, nosso divino amigo e bom pastor, que nunca desistiu de nós. Nenhuma ovelha se perderá. Nós te agradecemos, ao Mestre querido, por ser nosso bom e mais perfeito guia e modelo. Aos irmãos da espiritualidade, que hoje, na situação de desencarnados, habitando a dimensão real da vida, que é a dimensão do espírito, e mesmo com tantas ocupações muito mais nobres e importantes, trabalham em prol da nossa evolução, trabalham cooperando com a nossa reforma íntima, de nós todos que estamos reencarnados na Terra. Nós agradecemos aos irmãos espirituais e prometemos que nessa sublime ciranda de cooperação, quando estivermos aí, seremos nós a cooperar com vocês aqui. E aos irmãos de jornada reencarnatória, os nossos irmãos que estendem mãos e braços materiais, mãos e braços corporais, para suster, para amparar e para acolher quando nós fraquejamos. Nossos irmãos de Seara, nessa viagem sublime que é o entendimento do Evangelho, a codificação do Mestre Jesus, do que é a lei de Deus. A esses irmãos que somos nós todos, o nosso muito obrigado, Pai. Proteja cada um de nós. Fazer com que as sementes que nós partilhamos aqui hoje possam ser plantadas na boa terra dos nossos corações e germinar e frutificar a 100 e a 1000 em reforma íntima, em melhoria, para que nós possamos ser cooperadores cada vez maiores, cada vez melhores do teu Evangelho. Graça vos damos, ó Pai maior, nosso Abba, nosso querido Pai. Graça vos damos, nosso irmão maior, Mestre Jesus, nosso divino amigo. Graça vos damos, irmãos da espiritualidade. Graça vos damos, irmãos de jornada reencarnatória. E em seu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre. Em nome do Mestre Jesus, nós pedimos, humildemente, que assim seja. Que assim Gratidão, seja. gente. Amém, amém. Até semana que vem, gente. Boa semana. Boa Lembrando noite que a nós todos. temos um encontro marcado domingo no NEP Alcione, hein? Vou colocar lá o link no grupo também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Boa noite. Beijo. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.